Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Conexão que está no ar todos os sábados, do meio-dia a 1 da tarde, sempre com várias entrevistas, conversando um pouco com personalidades, com entidades, com todos os segmentos da sociedade de Jaguaruna e região. Muito boa tarde para você de Jaguaruna, Sangão, 3 de Maio, Pedras Grandes, o sul catarinense, sempre ouvindo a Rádio H2O 106,9, sempre na responsabilidade jornalística de Rafael Bica, direção executiva de Gilberto Bandeira, a apresentação desse que vos fala Marcos Madeira, as reportagens de Marcelo Correia e a sonoplastia de David Felício aqui na H2O. Olha, gente, e hoje vamos falar um pouquinho no Conexão, não tínhamos conversado ainda sobre política, e hoje eu recebo no estúdio da H2O, o presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna, Alexandre Rodrigues Martins, para falar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores, sobre o cenário político, né, sobre a política, enfim, aqui do nosso município. Alexandre, muito obrigado por atender o nosso convite, estar aqui conosco no programa Conexão, falando um pouquinho sobre o legislativo jaguarunense, sobre a política de Jaguaruna, né? Afinal de contas, esse ano temos aí um pleito eleitoral que define vereadores, define o próximo prefeito. É um momento de muita discussão, de muito debate, muito rico, né, para que a gente possa realmente fazer aí os municípios, Jaguaruna, se desenvolver de uma forma equilibrada. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar participando pela primeira vez do seu programa. Agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui na H2O, trazendo os trabalhos da Câmara de Jaguaruna, que tem sido muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade. Alexandre, falando um pouquinho antes de chegarmos na Câmara de Vereadores, propriamente dito, falar um pouquinho da história política, né? Todos conhecem o Alexandre, vereador, presidente da Câmara, mas a tua história começa muito antes disso, né? E eu vou trazer aqui presente, né, o nome do teu pai, que todos conheceram, né, que era o Araújo, trabalhou na prefeitura, né, e ativista na política municipal por muitos anos. Tinha até um apelido de bruxo, né? Porque sabia articular a política. Tu te espelhou no teu pai para ingressar na história política? Ô, Marcos, para mim é um prazer falar do meu pai, né? Acredito que são poucos pais e filhos que tinham o relacionamento que eu tinha com meu pai. Eu e o meu pai, ou a gente tomava café pela manhã, ou almoçava, ou jantava todos os dias juntos, e os nossos assuntos, eles convergiam sempre para os mesmos assuntos. Era futebol, era política, era notícias, né? Então, a gente conversava todos os dias praticamente sobre esses assuntos. E o meu pai, sem sombra de dúvida, ele foi um professor na arte de fazer política. Eu fui um dos alunos, né? E o meu pai, ele foi funcionário da prefeitura. O meu pai, ele foi subgerente do Banco Mercantil em Jaguaruna. Depois o Banco Mercantil saiu de nossa cidade, foi para outros municípios, e ele permaneceu na cidade. Em seguida, ele foi ser motorista do caminhão da prefeitura, trabalhando na prefeitura de Jaguaruna por muitos anos e fazendo muitos amigos naquela instituição. E o meu pai, ele foi candidato a primeira vez em 1988, quando o ex-prefeito Hilário Nandi ganhou a eleição, Hilário Zezo, do Hilto e do Silvio. O meu pai foi candidato a vereador naquela oportunidade. Ele fazia a campanha dele de bicicleta, porque ele não tinha carro, e no centro da nossa cidade ele só perdeu para um candidato a vereador, que foi o seu Zé Faustino, que era diretor do hospital. Meu pai fez 227 votos naquela eleição e empatou com o seu João Luiz Bittencourt, ex-prefeito de nossa cidade, pai do Serginho Bittencourt, com 227 votos. Ficou como segundo suplente. Naquela situação, a legislação já previa a oportunidade de criar mais 2 cadeiras, e como o seu João Luiz, naquela eleição, havia ajudado, o PFL naquela eleição havia ajudado o Hilário, essas 2 cadeiras não foram criadas na Câmara. Se tivessem sido criadas, o meu pai teria se efetivado naquela oportunidade como vereador. Enfim, a vida continuou. O meu pai depois foi secretário adjunto de obras na gestão do Hilto com o Chico, né? E ali começou um novo caminho para que ele fosse candidato a vereador na eleição de 96. Eleição essa que os candidatos foram seu Chico Eupídio e o Marcos Machado,
contra o Zairo e o Dr. Canuto. O Zairo, naquela oportunidade, teve a felicidade de vencer a eleição. E o meu pai foi o 4º vereador mais votado, ficando atrás somente do Dr. Francisco, do Anderson Botega e da dona Eva Lano, com 339 votos. Teve a felicidade depois de ser presidente da Câmara em 99. E eu sempre acompanhando os seus passos, sempre participando das reuniões, naquele tempo era o PDS, do PDS, depois se transformou em PPB e depois em PPR, e eu sempre o acompanhava nas reuniões, fossem elas no centro de nossa cidade ou fossem elas no interior. Depois a gente acabou migrando para o adversário do PDS, que era o MDB. Eu fui candidato em 2008, né, até uma situação muito curiosa, porque eu disse para o meu pai que não gostaria de ser candidato naquela oportunidade, porque eu tinha recém-lotado no Marechal Lúcia, eu vim de remoção, com remoção da Santa Polônia, já que sou funcionário público estadual, sou professor da rede estadual. Vim com remoção da Alice Júlia Teixeira para o Marechal Luiz e entendia que aquele não era o momento para eu ser candidato, que as coisas estavam se estabilizando, e o meu pai prontamente disse para mim o seguinte: Marquinhos, meu filho, eu tenho um problema de coração, não sei se daqui a 4 anos eu vou estar vivo, então... Chantagem psicológica. Psicológica. Então, vamos enfrentar essa eleição. Isso foi num domingo de manhã. No sábado à noite eu conversava na minha casa com a minha esposa. E lá a gente acordou, eu com a minha esposa, que eu não seria candidato a vereador, já que era um sonho do meu pai. E no domingo de manhã eu vim falar na casa dele, na Ivo Silveira, vim falar para ele que eu não seria candidato. E prontamente o meu pai falou: mas não faz isso comigo, pelo amor de Deus, tal. Não, já vamos sair visitando ali. E naquele domingo a gente saiu visitando algumas pessoas, Marcos, que se transformariam em meu cabo eleitoral naquela eleição. Tive a felicidade de ser o vereador mais votado naquela eleição da história do município, com 744 votos, tendo sido mais votado que o seu Paulinho Cacheiro foi na eleição de 78. O seu Paulinho tinha feito 600 e poucos votos e eu tive a oportunidade de passar. Enfim, a vida ela vai trilhando um caminho para a gente que a gente às vezes não planeja. Saí do PMDB, fui coordenador da campanha do Luiz Narpo, tivemos a felicidade de ganhar aquela eleição do ex-prefeito Inimar, né? Fui diretor do SAMAI, depois fui para Florianópolis, fiquei por 6 anos no gabinete do deputado Zé Milton, mesmo assim na condição de presidente do partido, construindo sempre o próximo processo eleitoral. E a gente está num processo eleitoral agora diferente da eleição de 2024, né? E a gente vem trabalhando desde a eleição de 1988, Marquinhos. Eu naquela condição de cabo eleitoral do meu pai, depois na eleição de 92 que o Hilton ganhou, depois na de 96 que o Chico perdeu. Enfim, a gente vem todos os anos militando, tentando fazer com que os nossos amigos, os nossos parceiros, o partido que a gente representa naquele momento seja o vencedor nas eleições. Alexandre, diante dos desafios, né, após eleito como vereador, teve algumas situações falando de infraestrutura interessantes, que foi a construção da Câmara de Vereadores de Jaguaruna, que começou contigo. Tinha um desejo a mais, além da Câmara de Vereadores? Na época, eu lembro que se falava, vai ser construída a Câmara e também vamos construir a Prefeitura junto, vamos fazer uma parceria e tal. Seria o ideal, e era isso também o pensamento, de construir ali um polo, vamos dizer assim, político, né, para o município, colocando as duas instituições próximas? Poderia ser construído um paço municipal naquela área, tendo em vista que ali tem um espaço para isso, Marquinhos. Só para te ter uma ideia de como funcionava, em 2009, quando eu fui presidente da Câmara, o repasse do 12º para a Câmara de Vereadores era na ordem de R$73 mil. Tá? Então, nós conseguimos fazer uma economia lá, permitindo com que a gente trocasse de carro no terceiro mês de gestão, já que a Câmara ela tinha um escorte 93 da gestão também do ex-prefeito Inimar, que o ex-presidente da Câmara Inimar havia comprado. Nós conseguimos trocar de veículo no terceiro mês e conseguimos iniciar a construção do prédio da Câmara no 6º mês de gestão. Infelizmente, aconteceram algumas coisas que o repasse da Câmara não aconteceu naquele momento e acabou prejudicando a construção da Câmara. Felizmente, o vereador Alício Bittencourt e o vereador Geraldo Garcia entenderam que o término da construção da Câmara era importante para o nosso município e hoje é o melhor prédio público de nossa cidade. Veja bem, Marquinhos, se naquele momento
acontecesse a inauguração do prédio da Câmara, e eu aqui entendo que o centro da nossa cidade ele precisa ser relocado, porque hoje tem uma demanda muito grande no nosso centro, hoje está a prefeitura num local que já não contempla mais aquele local, hoje nós temos vários terrenos da prefeitura municipal que é no centro de nossa cidade, que poderia muito bem se chamar um empreendedor da nossa cidade, fazer a permuta daquela área para a construção de um centro administrativo. Entendo que existem vertentes de crescimento de nossa cidade que elas precisam ser entendidas e talvez o Paço Municipal, a sede do Poder Executivo do nosso município, possa acontecer nessa circunstância, permitindo dessa maneira com que o município se expanda cada vez mais. Alexandre, o tempo vai passando, as coisas vão se aperfeiçoando e na política não é diferente, né? Na política, ela também aí tem as suas, vou chamar de artimanhas, mas também de processos, de planejamentos, enfim. Tu avalia a política, né? Sem paixão política, sem ver partidos, sabe? Mas como é que tu avalia a política hoje? Eu não vou nem falar da política macro, né? Da política federal, estadual, mas assim, como é que tu avalia a política municipal? O Jaguaruna, ela tem evoluído nessa questão política, tanto no que diz respeito ao legislativo, os candidatos a vereadores, quanto no executivo, na tua avaliação? Eu vou só voltar à pergunta que você me fez antes, quando tu tratava a respeito da construção da Câmara. Lá naquele momento tinha um veículo de comunicação do nosso município que dizia que o recurso da Câmara tem que ser devolvido para a prefeitura fazer as melhorias de nossa cidade. Perfeito, o recurso da Câmara, o que não se gastava naquele momento, já que a Câmara, que o Legislativo estava construindo seu prédio, teria que ser devolvido para o Executivo. Marquinhos, só para você ter uma ideia, a Câmara de Vereadores, na semana que vem, nessa gestão, vai estar devolvendo aproximadamente R$1 milhão, mais de R$1 milhão para a Prefeitura. Por quê? Porque hoje nós temos um prédio construído, pronto, com mobiliário novo, com um serviço de qualidade. Então, se chegou o momento que agora a Câmara ela tem recurso para devolver, para transformar isso em obra. E o Executivo está entendendo que o recurso devolvido pela Câmara ele tem que ser aplicado nas vontades da Câmara. E assim foi. Nós devolvemos R$200 mil para o Corpo de Bombeiros Voluntários da nossa cidade, para transformar isso em ações. Para o projeto do autismo, que hoje se realiza aqui no Centro Comunitário Maria Cândida, R$115 mil para pavimentação de uma rua na comunidade do Camacho. Estamos devolvendo 230 para pavimentar uma rua aqui no centro de nossa cidade, 150 mil para pavimentar uma estrada, uma rua lá no Torneiro e mais 120 mil para Polícia Militar do nosso município para que ela compre uma viatura, permitindo dessa maneira o seu melhor atendimento. Mas, retornando à sua pergunta, sim, a política ela evoluiu. Quando eu fui vereador na primeira legislatura, a política ela se dava através de rádio e a rede social que existia naquele momento era o Orkut. Hoje nós temos uma série de informações que ela chega para a população muito mais rápido. Hoje nós temos o WhatsApp que ele permite mensagem instantânea. Antes a gente esperava o rádio no outro dia para escutar os nossos amigos de Tubarão ou aqui da Rádio Comunitária a Rádio Comunitária Samba Aqui, que o Marcos Madeira fazia parte, junto com a Rosinelli Tiburcio. Era um processo. Era um processo. A gente esperava no outro dia para buscar informação. Hoje, a informação ela se dá de maneira instantânea. Através das tuas redes de contato, fiz um comentário na Câmara, essa informação vai chegar no Torneiro ou lá na Garupaba no mesmo momento. Né? Então, o político ele também teve que aperfeiçoar os seus métodos para conquistar o eleitor. Teve evolução política? Em parte para a informação, teve. Teve evolução da cabeça do político? Alguns existiu evolução, outros ainda não. Essa é a minha opinião. Tá? De que maneira? Jaguaruna sempre polarizou entre o azul e o vermelho. Nossa. Ganhou o verde. Então, o verde ele teria que ter entrado com uma nova mentalidade para conquistar e fazer a diferença. Teve algumas ações do verde que contemplaram a sociedade? Teve. Mas poderia ter muito mais. Essa administração ela poderia ter aproveitado muito mais a chance que teve para fazer uma diferença ainda maior na nossa cidade. Falando nisso, Alexandre, nós já tivemos aí em outras épocas, né, mais de 2 partidos concorrendo às eleições. Nós tivemos, eu vou lembrar aqui rapidamente, o saudoso seu Aldir, que foi candidato, né, o próprio PT tinha candidato. E Chico. Vinha o Chico, né, o saudoso Chico,
E eram nomes assim interessantes, né? Certo. Num cenário político, mas nunca conseguiram conquistar. O que chegou mais próximo foi o PT vice, né? Numa eleição junto com o Inimar. E de repente nós tivemos uma eleição em que nós tínhamos um cenário novamente de MDB, PP e um partido novo, e de repente esse partido ganha a eleição, quebrando aí uma história, né, quebrando um jejum, vamos dizer assim, de políticos que vinham sendo eleitos tanto pelo MDB como pelo PP. O que tu acha que aconteceu? Na minha opinião, o que aconteceu foi uma briga nos dois partidos tradicionais. Os dois partidos tradicionais tiveram brigas dentro dos próprios partidos, que fez com que uma terceira força entrasse no meio. Parte dos eleitores do progressista que estavam brigados acabaram acreditando na postura do PSC naquele momento, do Verde. Parte dos eleitores do PMDB que estavam brigados dentro do PMDB também acreditaram na postura do Verde naquele momento. E aqui eu relato algumas situações, o Madeira, e fez com que o Verde acabasse conseguindo ter uma fluidez mais fácil e conseguisse vencer a eleição. Só para se fazer uma análise eleitoral de quantidade de votos, se tu pegar o resultado eleitoral da eleição passada, o Laerte fez 1.060 votos no Sul contra 660 do Progressista e 470 do MDB. Tá. Daí a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: o MDB e o PP cresceram no Sul ou diminuíram? O Laerte foi o segundo colocado no centro, ficando 30 votos atrás do MDB e ficando 40 votos na frente do Progressista. Perfeito. Como é que está essa conjuntura no centro hoje? Se for uma eleição de 4, vai ter uma divisão de 6 mil votos de novo. Não existe um franco favorito para que o eleitor, para que o candidato do MDB ou do PP tenha um deslanche muito grande no centro. Vai existir uma briga, vai existir um fracionamento desse eleitorado no centro e vai ser uma eleição equilibrada, com uma diferença muito pequena entre os possíveis candidatos a prefeitos. Né? Então, eu entendo que essa margem que o prefeito atual Laerte teve no sul do município, de certa maneira, dependendo do candidato do progressista, essa diferença vai diminuir bastante. Talvez o progressista consiga empatar a eleição lá no sul, já que hoje lá tem 3 mil votos, o candidato do PP e do MDB vão empatar, o candidato do progressista e o candidato do Podemos vão empatar no sul, fazendo com que se tenha uma diferença muito grande do candidato do MDB. Essa é a minha opinião e a análise que eu faço do centro hoje é que vai ser uma eleição disputada por todos, sem ter um franco favorito no centro aqui para fazer uma eleição com resultado muito, muito longe dos outros candidatos. Ok, Alexandre Rodrigues Martins, presidente da Câmara de Vereadores, aqui no programa Conexão. Nós vamos fazer um intervalo, você pode ficar conosco também pelas redes sociais aqui na H2O. Mas agora nós vamos fazer um intervalo, nós já voltamos.